Então vamos começar a montagem desse bolo. Para começar aqui, eu cortei a minha massa em 4 discos, porque esse meu bolo é um bolo de 1,5 kg. E os meus bolos de 1,5 kg, eles são altos. Essa forma ela tem 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Vou intercalando entre massa e recheio. No final, eu vou ter 4 discos de massa e 3 camadas de recheio. Cada massa eu molho ali com mais ou menos 50 a 60 gramas de líquido. Então essa minha calda é uma calda de leite condensado, então eu sempre peso, mas eu sempre também confiro com a mão. Vou vendo ali se ele tá muito úmido, porque às vezes acontece da massa tá tão fofinha que ela não precisa de tanto líquido assim. Então eu gosto sempre de ir colocando a mão e vendo se tá como se fosse uma esponjinha. A nossa esponjinha cheia de água da louça, mais ou menos nesse estilo, é uma referência que eu tenho. Eu coloco a mão ali, se ela estiver assim bastante úmida, não precisa de tanto líquido assim. Mas no mínimo eu sempre coloco 50 ml, 50 gramas ali, tá bom? A calda você pode colocar uma calda da sua preferência e o recheio também. Essa encomenda cliente pediu um bolo de prestígio e a massa é de chocolate, intercalando ali o recheio de coco e chocolate, sendo 2 camadas de coco e 1 camada de chocolate. Agora vamos para a decoração. Pego a minha cake board, que é o meu pratinho de MDF, e eu vou virar esse bolo na cake board. Porém, para grudar ali, eu sempre coloco um pouquinho do próprio recheio, ou se eu não tiver o recheio, como eu faço os doces à pronta entrega, doces no pote e tudo mais, eu coloco um pouquinho do recheio que tiver ali relacionado com o bolo. Agora a gente vai retirando da forma, é bem simples, é só ter cuidado que o bolo automaticamente já vai estar grudado ali por causa do recheio. Esse plástico eu sempre coloco para facilitar tanto a montagem quanto a retirada desse bolo de dentro da forma. E pode ver que a massa, a parte de cima tá bem molhadinha, ó. Dá pra ver daqui. Então essa quantidade para um bolo de 1,5 kg é mais que suficiente de líquido que eu falei para vocês. Então agora vamos preparar o chantilly. Quem tem dificuldade de bater o chantilly e passar do ponto, não tem segredo, gente. Tenta deixar um ponto para menos. Se você acha que ele vai ficar poroso, deixa um ponto para menos. Qualquer coisa você mexe mais um pouquinho na batedeira ali lento, olha, testa, para você não passar o ponto. Mas vamos supor que passou e ficou todo poroso, você pode acrescentar um pouco mais do próprio chantilly gelado, dá uma mexidinha, vai mexendo bastante, que esses porinhos eles vão fechando, então o chantilly volta a ficar liso. Uma outra forma é você colocar um pouquinho de creme de leite. É um pouco mais rápido, né, para você deixar esse chantilly liso, esse chantilly que esteja poroso. Porém, para você perder o ponto é muito fácil. Então acrescenta só um pouquinho mesmo, mexe, 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 viu que tá bom, aplica no bolo e acabou, tá bom? Não coloca muito creme de leite, senão vai ficar muito, muito líquido. Para fazer a aplicação do chantilly no bolo, eu uso a manga de confeitar. Vou passando de baixo para cima até chegar no topo. Se eu vejo que tem muito chantilly na lateral, eu vou tirando esse excesso e se faltou no topo, eu preencho e depois eu finalizo arrumando as quinas. Esse bolo ele vai ser todo liso, porém vai ter um detalhe embaixo com bico de confeitar. A parte de cima, dificilmente eu deixo liso. Eu gosto sempre de fazer algum detalhe que eu acho que fica mais bonitinho. Só se o cliente mesmo pedir a parte do topo bem lisinha. Caso contrário, eu sempre faço um efeito de aspiral, ou com um palitinho, ou com um garfinho, uma colher, algo do tipo. Ali eu usei aquele pincel, né, que a gente normalmente usa para pincelar a torta e tudo mais, porque eu acho o detalhe dele muito bonitinho, fica bem semelhante com a espátula da lateral. Fui fazendo as rosetas, porém o meu chantilly estava bem mole, então como era ponto de bico, eu resolvi retirar e fazer novamente, para eles não ficar feio, não estava ficando o desenho bem bonitinho das rosas como eu gostaria. Então passei ali um paninho molhado para limpar a minha cake board, porque o corante gruda bem, então para sair ali tem que ser um guardanapo molhado ou um paninho molhado para facilitar a vida. Então agora sim, fui fazendo os detalhes com as rosinhas, vocês vão ver que o tema é a coisa mais fofa. E esse bolo foi pro aniversário de 1 aninho da minha cliente, da neném dela, né, na verdade. Eu fiz todos os bento cake dos meus aniversários dela, fiz de 10, 11... E o último, né, que foi de 1 aninho, a gente fez o bolo e os docinhos da festa dela. Coloquei um pouco de glitter em cima, porque eu sou apaixonada por glitter. Esse eu coloquei uma cor bem neutra, um pérola, só mesmo para dar um brilhozinho, porque esse bolo, ele tem bastante detalhes. O topo dele tem muita informação. Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar tanta informação também na decoração com o chantilly, senão fica bem complicado ali, fica muita informação em um bolo só. Então fui preparando os topos. Todos os topos que vão entrar em contato com o bolo, eu sempre coloco uma fita adesiva. Normalmente, antes de cortar, eu sempre coloco essa fita, mas aqui
Eu acabei esquecendo, então eu tive que fazer na hora. Ou quando eu encomendo o topo com a gráfica, eu também faço dessa forma, quando eu não tenho tempo de fazer, ou é um topo mais complicado e não é o topo modelo simples, né? Os modelos 3D. Aí eu peço pra gráfica fazer, quando eles trazem, eu faço essa aplicação do Durex rapidinho, né? A fita adesiva, transparente, só pra não entrar em contato e borrar ali, manchar, ou transferir o chantilly pro papel, né? Porque, querendo ou não, é um papel foto, mas atrás é um papel. Ele não tem. Ele é prova d'água, mas se entrar em contato atrás, ele acaba borrando. Então, eu fui colocando ali as informações dos topos, conforme a cliente mandou o modelinho. Para fazer essa aplicação, eu gosto sempre de pegar uma pinça. É uma pinça que ela tem a ponta fininha, ela não é essas pinças que tem a ponta quadradinha. Então, é muito mais fácil de fazer essas aplicações, porque eu não preciso ir com a mão e acabar encostando no bolo. Então, facilita um pouquinho o meu trabalho. Vou encaixando ali, tudo bonitinho, e eu já vou mostrar para vocês como esse bolo ficou. O topo foi eu mesmo quem fiz. Eu faço toda a arte pelo computador, né? Tentando buscar bem semelhante ao que o cliente pediu. Depois eu imprimo na impressora que eu tenho aqui em casa, recorto, eu sempre faço no papel de foto, tá bom? Eu gosto de usar o de 180 gramas, alguns modelinhos eu uso de 230, que é um papel mais grosso, mas enfim. Fiz essa impressão, fica bem bonitinho, recorta, depois cola os palitinhos com cola quente, fica super lindo, prático e você já faz o bolo todo em casa. Não precisa, se for um bolo de última hora, você não precisa correr atrás de gráfica, às vezes eles não fazem em cima da hora, então é bem interessante. E vocês já conseguem ver como que tá ficando esse bolo, gente. Olha essa lindeza. Vou mostrar agora com mais detalhes e olha como que ele ficou. Olha que gracinha. Essa é uma caixa que eu montei aqui de papelão mesmo. Fiz o fundo, imprimi tudo bonitinho para poder tirar as fotos e ficar bem padronizado. E olha como fica fofinho. Gente, olha só, eu falei para vocês que tem bastante informação, mas não fica tão chamativo assim. Fica bem delicadinho. Uma graça, né?